Eu sou a professora Jenny, você está no canal Aprovando e hoje nós temos uma convidada super especial, a professora Marge, professora de Física, passando dicas super valiosas para você que vai prestar o vestibular da URGS, está querendo passar e precisa ir bem na prova de Física, né? Então assiste até o final e não esquece de deixar aquele like aqui para colaborar com o canal. Olá galera, então meu nome é Marge, professora de Física, em nome da Prof. Jenny, no canal Aprovando, eu trago hoje dicas dos assuntos que mais caem no vestibular da URGS. Destaco os 5 que mais caem, né, que é aqueles que acabam caindo praticamente em todas as provas da URGS, em algum ponto eles acabam sendo tratados. O primeiro deles, isso eu trago, né, informações de acordo com alguns sites relacionados à educação. E o primeiro deles está relacionado à parte da mecânica. E o que a gente precisa saber dentro da mecânica na física? A gente tem a parte da cinemática, que é o estudo de todos os movimentos, a gente entender e conseguir diferenciar o que faz com que um movimento tenha característica de MRU, que é um movimento que acontece em linha reta, onde a velocidade é sempre constante. E por que ela é sempre constante? Porque um móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que difere de um MRV, que é um movimento de retilíneo, porém com velocidade variável. No caso agora, quando a velocidade varia, o corpo possui aceleração. E nós temos um MRV na horizontal e na vertical. Na vertical ele é conhecido como um movimento de queda livre, né? A queda dos corpos. E os dois movimentos têm algumas características iguais. O único ponto em que eles diferem é, na verdade, a sua direção, a direção do movimento. Tá? Então é um movimento que tem aceleração e a característica dessa aceleração é que ela é sempre constante. Na horizontal, quando o movimento é na horizontal, nós temos aí, dependendo do tipo de movimento, cada movimento vai ter a sua aceleração, o corpo adquire a sua aceleração, isso vai depender da variação da sua velocidade. Já quando a gente fala do movimento de queda livre, nós temos a aceleração já definida, né? Que é como se trata da queda dos corpos. E livre por quê? Porque é livre da resistência do ar. Então, por isso que nós consideramos que todos os corpos caem com a mesma aceleração e chegam ao mesmo tempo no solo. E essa aceleração ela tem um valor já constante, em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se atentem que esse valor a gente considera ele, quando eu vou utilizar nas equações, um valor positivo, quando este corpo está descrevendo um movimento no mesmo sentido da aceleração. E qual é o sentido da aceleração da gravidade? Bom, o sentido dela é sempre para o centro da Terra, né? Ou seja, para baixo, certo? Então, todo movimento que tem o seu sentido para baixo, a aceleração é positiva. E quando ele vai ao contrário, né? Contrário ao sentido da aceleração, a gente usa, então, o sinal de negativo. Outros movimentos que nós temos que ter clareza é com relação ao movimento circular, né? Cuidem o movimento circular, ele está relacionado a qualquer tipo de movimento curvilíneo, né? E se atentem que todo o corpo consegue descrever esse movimento curvilíneo, seja uma circunferência completa ou apenas uma curva, devido à ação de uma força, e essa força de natureza centrípeta, ou seja, que tem direção sempre para o centro da trajetória. Outro detalhe deve-se à parte da dinâmica, e a dinâmica está relacionada às leis de Newton, né? Lembrem que nós temos 3 leis de Newton. A primeira, que está relacionada à parte de equilíbrio dos corpos, onde a soma de todas as forças que atuam nele tem que ser igual a 0, para que um corpo esteja em equilíbrio. Ele só muda o seu estado de equilíbrio se uma outra força atuar sobre ele e o tirar desse estado. E detalhe que isso apenas acontece quando o corpo está em repouso ou descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Caso este corpo possua aceleração, aí ele já se encaixa na segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica.
né? Que é que uma aplicação de uma ou mais de uma forças acaba provocando, ou seja, a consequência faz com que o corpo adquira uma aceleração. E isso está de acordo com a segunda lei de Newton. Por isso que nós utilizamos a equação que é a força, meu amor, né? F igual a m vezes a. E a terceira lei de Newton é aquela que muita gente gosta de enunciar ela, né? Que a toda ação tem uma reação. Porém, detalhe que quando a gente fala da lei de Newton, nós estamos tratando de força. Força, ação, aquela força aplicada de ação, né? Vai fazer com que este outro corpo aplique uma força de reação. Então, cuidem aqui. Um detalhe muito importante na terceira lei de Newton é que essas forças têm mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos opostos. E o porquê que elas nunca se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes, tá? Isso é um detalhe muito importante. Um terceiro assunto está dentro da calorimetria, que é quando a gente fala da parte da transferência de energia, ou seja, transferência de calor. É esse tipo de energia que a gente trata aqui. E aí nós temos que ter um cuidado que a transferência de energia acontece sempre do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, até o momento em que os dois atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, a igualdade de temperaturas. Dentre isso, nós temos o calor sensível, que é quando estes corpos trocam energia, porém, há apenas mudança de temperatura, apenas varia a sua temperatura. E quando nós falamos de calor latente, cuidado que quando há calor latente envolvido, não há variação de temperatura, apenas mudança no seu estado físico, ok? Nós temos ainda a termodinâmica. A termodinâmica, então, faz uma relação da transferência de energia, mas também relacionando ao trabalho. Ok? Então aqui a gente trata também das máquinas térmicas, tá? A termodinâmica, sim, ela tem relação com a energia, que é o calor, tá? Então, tratando-se de máquinas térmicas, uma coisa que a gente tem que ter sempre ciência é que não existe fisicamente nenhuma máquina que opere com 100% de rendimento. Por quê? Porque sempre vai acontecer alguma forma em que esta máquina perde energia. Ok? Então, cuidem com relação a isso. E por último, nós temos a parte da ondulatória, né? Eu tenho que entender primeiro o que é uma onda dentro da física. Então, classificando como uma onda, que é uma perturbação no meio, né? Só é considerada uma onda dentro da física aquela que não transporta matéria. Onda apenas transporta energia. Isso é o significado de onda dentro da física. Tá? E aí nós temos classificações quanto à natureza, nós temos ondas mecânicas e eletromagnéticas, nós temos quanto à sua direção de vibração e propagação, então longitudinais e transversais. Nós temos quanto às direções de propagação, né? 1, 2 ou 3, por isso unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. O que vocês precisam ter clareza também com relação aos elementos de uma onda, né? Entender como eu identifico o comprimento de uma onda, o que é frequência, né? O que mede as vibrações de uma onda, ou seja, quantas oscilações acabam acontecendo a cada segundo, por isso a sua unidade é em Hertz. O período, que é diferente do tempo total de uma oscilação, porque o tempo total ele mede a duração daquela onda, daquela oscilação completa. Agora, quando eu falo de período, o período é apenas o tempo de uma oscilação. Então, cuidem para não confundirem estas duas grandezas físicas, certo? E algumas coisas que podem cair, mas nem sempre caem, está relacionada ali dentro da parte da eletrodinâmica, eletrostática. Então, eletrodinâmica, a gente vai pegar ali a parte dos resistores, né? Que eu tenho que saber identificar alguns circuitos, quando é série, quando é paralelo. Entender qual é a função, né, de um resistor, que é converter energia elétrica em energia térmica, o famoso efeito Joule. Dentro da eletrostática, a gente tem que lembrar que existem 3 formas da gente
tornar um corpo carregado eletricamente. E na física, a carga elétrica que nós utilizamos é sempre o elétron. Por quê? Porque para que eu possa mudar de lugar uma carga elétrica, a energia necessária para fazer com que os elétrons mudem de lugar é muito pequena se comparada à energia necessária para fazer com que prótons mudem de lugar, certo? Então, por isso que na física nós utilizamos apenas o movimento dos elétrons. Dentro da física a gente vai ter apenas a mudança de prótons de lugar, isso dentro de um acelerador de partículas, tá? Então os processos nós temos ali a parte da eletrização por atrito, eletrização por contato ou por indução, tá? Cuidem que nós vamos ter corpos carregados positivamente quando aquele corpo tem falta de elétrons, ou seja, ele perdeu elétrons, porque na física nós tratamos apenas de movimento de elétrons. E quando eu digo que um corpo está carregado negativamente, significa que ele tem excesso de elétrons, ou seja, ele recebeu elétrons, ok? Nós temos a parte de magnetismo. E olha, cuidem aqui, a gente tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala dentro da eletrostática, e aí a gente vai tratar do campo elétrico, eu posso ter um campo elétrico e uma carga em repouso. Já quando eu pensar dentro do eletromagnetismo, o eletromagnetismo, para que eu tenha campo magnético, eu não tenho, com cargas em repouso, não há possibilidade de ter campo magnético. Por quê? Porque um campo magnético só é gerado a partir de corrente elétrica. E corrente elétrica é o quê? São cargas elétricas em movimento, tá? Além de cargas elétricas em movimento, o campo magnético é gerado também por ímãs, que é a parte de magnetismo, né? Entender que ímãs existe, cada ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Esses polos são inseparáveis, ou seja, tu pode cortar um ímã em vários pedaços e ele continuará tendo os dois polos. Se atentem que a Terra, a gente pode considerar ela como um grande ímã. Mas por que a agulha de uma bússola aponta sempre para o norte geográfico? Se é o norte da agulha, não deveria ser os opostos se atraem e os iguais se repelem? Sim. Porém, o norte geográfico, ele é o sul magnético, tá? E a atração acontece entre polos magnéticos, ou seja, o sul geográfico é o norte magnético. Por isso que a agulha da bússola aponta sempre para o norte geográfico. Certo? E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Algumas dicas a mais, peçam para a Prof. Jenny e a gente colabora aqui com o canal. Beijos e até mais!